já começa a participar, inclusive, da nossa primeira entrevista do programa de hoje. Nós estamos aí no Julho Amarelo, mês dedicado à conscientização das hepatites virais, que tem representado aí um risco maior à população da terceira idade. E a doutora Ana Elisa é médica infectologista e ela vai falar sobre os tipos de hepatites virais, os perigos que envolvem a doença na terceira idade e os riscos de co-infecções com o HIV, por exemplo. As formas de transmissão, sintomas, tratamentos e tudo o que envolve a temática a gente vai saber a partir de agora. Eu dou uma boa noite aqui à doutora Ana Elisa. Seja bem-vinda ao programa, doutora. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Muito bom esse espaço para a gente poder esclarecer e sanar algumas dúvidas sobre a hepatites. Bom, eu queria iniciar essa nossa entrevista, doutora, explicando para as pessoas o que é a hepatite. Tá. Quando a gente olha a palavra, a gente já vê que hepatite, o it, lembra para a gente que é uma inflamação. E o hepato remete ao fígado. Então, é uma inflamação resultado de uma infecção. Essa inflamação vai ser acometendo o fígado e vai ser causado por vírus. São vírus que vão ter afinidade pelo fígado. Nós temos 5 vírus principais, que são os principais responsáveis pelas hepatites, que é o A, B, C, D e E. Então, são tipos de hepatite que existem, né, doutora? Isso. Nós temos diversas hepatites, seja por causas medicamentosas, por causas autoimunes e também por causas infecciosas. E quando a gente foca nas hepatites infecciosas por vírus, nós vamos ter esses 5 principais vírus aí causando as hepatites virais. Que riscos ela oferece, hein? Então, quando a gente fala das hepatites, a gente está falando de uma doença que pode ter várias manifestações clínicas a depender do agente etiológico, a depender do vírus. As hepatites A e E, elas vão ser transmitidas pela via fecal-oral e vão ter um curso agudo, vão acontecer assim de repente, mas ela tem um curso autolimitado. Geralmente em dias a pessoa tem uma melhora, é só um tratamento de suporte mesmo, não tem nenhum tratamento antiviral específico. Por outro lado, as hepatites B e C, elas vão ser muitas vezes no início silenciosas, então a pessoa pode contrair os vírus da hepatite B e C, ficar com poucos sintomas ou até mesmo assintomáticos, e só anos depois ele vir a apresentar as complicações da doença, né, como a cirrose, como o câncer hepático. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce e da gente estar sempre oportunizando o rastreio na população geral. Entendi. Agora, em relação assim à infecção, como é que acontece os sintomas? Como é que se dá essa infecção, hein? Tá. Quando a gente fala das hepatites A e E, como elas são mais agudas, autolimitadas, geralmente o paciente ele pode cursar com febre, com icterícia, que significa a pele ficar amarelada, a boca amarelada, os olhos amarelados. Pode acontecer também dele ter acolia fecal, que é quando a fezes fica esbranquiçada, a urina concentrada, parecendo mesmo uma cor de Coca-Cola. Uma dor abdominal, náuseas e vômitos. Esse quadro dura dias e, com o tempo, tomando sintomáticos, ele acaba melhorando. Já as hepatites B e C não tem esse quadro florido logo no início. Às vezes o paciente pode não ter nada e só anos depois ele começar com uma dor abdominal inespecífica, perda de peso, pode ter também até um quadro de que já tem complicação mesmo com cirrose, e aí quando ele procura ou infectologista ou hepatologista, enfim, um médico para se consultar, acaba no rastreio diagnóstico sendo identificado a hepatite B e C. Então, essas duas,
elas vão ter um aspecto crônico e muitas das vezes, quando tem manifestações clínicas, já está no estágio mais avançado. Pois é, esse que é o grande perigo, né, doutora? É porque, assim, Com certeza. culturalmente falando, nós temos essa mania de procurar o médico apenas quando estamos doentes, né? E em muitos casos, a gente falando assim, por exemplo, em relação à cirrose, é muito comum também, já depois que está numa situação mesmo que não tem mais o que fazer, é que existe essa procura. E hoje, por sinal, é até o Dia do Homem, né? Hoje é o Dia do Homem e eu queria aproveitar também essa oportunidade para chamar a atenção dos homens, porque eles dão muito trabalho, inclusive, para irem ao médico. Especialmente, eles dão muito trabalho às mulheres para irem ao médico. Porque nós mulheres, né, doutora, a gente já tem mais essa preocupação com a nossa saúde, não sei se também pela questão maternal, né, porque a gente já se prepara para ser mãe, e aí a gente já começa desde muito cedo a ir a ginecologista, então a gente já tem esse hábito totalmente diferente dos homens de já estar fazendo essa prevenção. Já os homens são um pouco diferentes. Então, como hoje é o Dia do Homem, a gente aproveita também o gancho dessa entrevista para também chamar a atenção deles, né, doutora? Porque eles dão muito trabalho, viu? Não, Carla, com certeza é uma ressalva muito importante. Eu acho que, como você pontuou aí, existem questões culturais mesmo envolvidas. Então, hoje, não só em relação às hepatites, mas em tantas outras doenças, a gente vê que há, por parte da população masculina, uma negligência nos cuidados, na busca inicial ao médico. Então, com certeza, essa ressalva é muito importante, que uma vez tendo a oportunidade de se consultar com o médico, porque assim, só abrindo parêntese, a gente tem muita ideia, como você falou, de só procurar o médico quando está sentindo algo, mas, na verdade, a gente tinha que fazer uma medicina preventiva. Então, pelo menos uma vez no ano, uma vez a cada 2 anos, procurar um posto de saúde, fazer o rastreio das sorologias, isso é pertinente. Então, a gente está exercendo a medicina preventiva, e inclusive entre os homens. Exato. E aí outra coisa também que a gente tem que chamar muita atenção é o risco maior à população da terceira idade também, né? Sim, com certeza. É importante lembrar aqui para o pessoal que, assim, por exemplo, a hepatite B, a principal via de transmissão é a via sexual. E a gente não pode esquecer que os idosos, eles também têm vida sexual ativa. Então, a gente precisa estar reforçando nessa população o uso do preservativo em todas as relações, em relação com penetração, em relação anal, oral, todas, porque a gente precisa prevenir tantas infecções sexualmente transmissíveis como a hepatite B, a hepatite A também, a gente já vê relatos da transmissão através do sexo oral, anal. Então, é muito importante a gente frisar que não só jovens, idosos também têm a vida sexual ativa, então a prevenção, o uso do preservativo é fundamental. E uma vez que também está se expondo sexualmente ou não, vai no posto de saúde, faz seu exame preventivo, faz suas sorologias, é sempre importante, até porque às vezes a pessoa adquiriu o vírus lá atrás e só agora, na terceira idade, está tendo acesso ao diagnóstico. Então, é muito importante mesmo que a gente reforce assim, a importância da população idosa se prevenir. E a gente aproveita essa campanha que é tão importante, que é o Julho Amarelo, para mais uma vez chamar a atenção da população realmente dos cuidados que a gente tem que ter. E a campanha fala exatamente sobre isso, né? E a campanha desse ano, inclusive esse mês aqui, é bem dedicado a essa questão da conscientização realmente das hepatites virais, né? Então a gente já abre o nosso programa Canal Saúde de hoje falando sobre isso e também agradecendo aqui a sua participação por estar aqui com a gente hoje. Você está aí em Salvador, né? Um prazer estar espalhando aí a baianidade para todo o Brasil. Obrigada pelo espaço, galera. E a gente fica muito feliz também de tê-la aqui com a gente no nosso programa de hoje, trazendo tantas informações importantes
para a nossa população aí de um modo geral. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a vocês. Até a próxima.